Fala pessoal, beleza? Então, queria começar uma outra aula aqui com vocês, tá? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Queria falar com vocês hoje sobre hidrografia, beleza? Tá no nosso capítulo 10, nosso livro 1, tá? A gente já está quase terminando esse livro, então a gente está conseguindo evoluir bem o nosso conteúdo, né? Apesar dessa distância. É, Enfim, vamos falar de maneira geral aqui sobre a questão da água, a água no mundo, a água no Brasil, sobre bacias hidrográficas, características físicas, socioeconômicas. Enfim, é uma aula bem interessante, tá? Porque ela gira toda em torno do conteúdo água. E a água é vital para a nossa vida, é vital para a manutenção, né, dos seres humanos e dos aspectos econômicos mais diversos possíveis. Então, corriqueiramente, isso é tema de prova do Enem, tá? Então, vale muito a pena a gente conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar em hidrografia, sobre a quantidade de água no mundo, tá? Se pode faltar água doce, a água ela pode escassear em algum momento, sobre as águas subterrâneas, sobre o poço e a fossa, né? O que são essas coisas, sobre as redes de drenagem de bacias hidrográficas e sobre as bacias hidrográficas brasileiras, tá? De maneira geral, as grandes bacias que nós temos aqui no nosso território, tá bom? Então vamos começar. Bom, pessoal, falando sobre a quantidade de água no mundo, primeira coisa que é importante a gente destacar, olha só, 73% da superfície do planeta é coberta por água, tá? Então, assim, a maior parte do nosso planeta ela é composta por água. Porém, a distribuição dessa água ela é um pouco desigual. Por que ela é um pouco desigual? Porque nem todo lugar onde tem água tem população. Tem muito lugar onde tem muita gente e tem pouca água, e tem lugar que tem muita água e tem pouca gente. Então, em princípio, o maior problema talvez não fosse nem a quantidade, mas a distribuição, beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui na nossa aula. Outra coisa, ó, chove pouco nos desertos e muito em regiões tropicais. Então, dependendo do clima, você tem aí uma maior ou menor quantidade, né, de água disponível, tá? Outra coisa, 97,5% da água está em mares e oceanos. Seu uso carece de dessalinização, um processo bastante caro. Então vamos lá, a gente tem muita água no mundo, né? Só que a maior parte esmagadora dessa água é água salgada. E a água salgada, ela tem um uso muito restrito, tá? A gente não consegue utilizar a água salgada para poder beber, para poder irrigar, para poder fazer uma série de coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E aí dessalinizar, ou seja, tirar o sal dessa água, ele é muito caro. Não só porque é um procedimento caro mesmo de se fazer, mas também o resíduo do sal é difícil de você saber onde jogar aquilo, né? Onde você se desfazer dele. Então, você tem uma dificuldade muito grande, tá? Outra questão, 2,5% da água é doce, é de água doce. Entretanto, apenas 1/3 disso está na superfície e subsolo. O restante são geleiras. Então, desses 100% de água, 97,5% é salgada, 2,5% é doce. Só que dessa parte da água doce, 1/3 dela é o que está disponível, tá? O resto está nas geleiras. E geleiras, você sabe muito bem, a gente não consegue utilizar, tá? Então, vamos lá. Tem 1/3 desse pedacinho só dividido para todo o planeta, tá? Entre águas de rios e águas subterrâneas, né? Nos aquíferos e lençol freático. Então, assim, a quantidade mesmo de água que ela é disponível para o nosso uso, ela é muito pequena, tá? E isso faz com que a gente precise ter o que, galera? Um uso racional e consciente da água, beleza? Só para pontuar vocês, o Brasil ele é um país que ele é muito rico nessa questão hídrica, tá? Em comparação com outros países, o Brasil ele ainda tem aí uma vantagem muito grande, beleza? Bom, pode faltar água doce? Já adianto essa resposta para vocês. Pode sim, tá? A gente retoma essa discussão aqui, ó, lá pelo século XX, quando a gente teve um crescimento populacional muito grande, né? Um crescimento populacional mundial muito grande, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Com a melhora do atendimento médico hospitalar, com mais aparelhos de medicina, com melhora da qualidade de vida, a gente teve aí um acréscimo populacional muito grande. E somado a isso, a gente teve um processo de urbanização, né? Porque não é só ter gente, mas é ter gente em meio urbano. E o meio urbano ele demanda mais água do que o meio rural. Por quê? Porque a gente tem mais atividades no meio urbano, né?
que elas consomem água. E galera, quando eu falo atividades que consomem água, eu não estou só falando de beber água, de tomar banho, eu estou falando de todos os procedimentos industriais, tá? Para fazer uma roupa, para fazer um plástico, para fazer qualquer coisa. Tudo demanda água. E na cidade a gente tem o que? Cada vez mais um uso dessas coisas. Então o impacto sobre o uso da água é muito intenso, beleza? A urbanização ela faz com que a gente gaste mais água. E aí olha só, a população urbana em 1900 ela era de 13% apenas. Em 2011 ela já era de 52% da população mundial. Ou seja, num intervalo de pouco mais de 100 anos, essa população mundial ela passa de 10% da população praticamente para mais da metade. Então assim, urbanizou-se muito e muito rápido, beleza? E aí agora a gente faz um recorte sobre o Brasil, né? Como vocês podem ver na imagem, um recorte sobre o Brasil. Vamos lá. O Brasil possui a maior quantidade disponível de água doce, tá? É o maior país com água doce, quantidade de água doce no mundo. Entretanto, encontra-se distribuída de forma irregular no território, ou seja, a distribuição não é igual. Vamos lá, a Amazônia possui 68,5% da nossa água doce. Já era de se imaginar, né? Lá no Rio Amazonas, todos os afluentes, né? Muita água doce tem na região. O Centro-Oeste possui 15,7%. O Sul 6,5%, o Sudeste 6% e o Nordeste 3,3%, tá? Então, só para adiantar para vocês, essas regiões, mais ou menos nessa ordem, são as regiões onde a gente tem mais pessoas, tá? Por exemplo, o Nordeste tem muita gente, o Sul tem muita gente, o Sudeste tem muita gente, o Centro-Oeste e o Norte tem muito menos. E, curiosamente, são as regiões do país onde a gente tem maior disponibilidade de água, tá? O que leva a gente diretamente a esse mapa que vocês estão vendo aí, ó. A disponibilidade de água por metro cúbico per capita, ou seja, a quantidade de 1.000 litros de água, né, um metro cúbico por pessoa. Olha só, na região norte vocês podem ver que está bem verde escuro, ou seja, tem muita água por pessoa, né? Tá sobrando muita água. Aqui na região centro-oeste e central do país, a disponibilidade também é forte, também tem muita água por pessoa, tá? Aqui já mais no centro-sul, né? No sudeste e no sul, a gente já tem uma disponibilidade normal, uma disponibilidade ok, ainda razoável, embora falte água em determinados locais, tá? Sobretudo quando vocês analisam aqui, ó, o Vale do Rio Tietê aqui em São Paulo, tá? São Paulo é uma região que, embora tenha um aporte de água interessante, até você tem uma quantidade de gente muito grande vivendo nesse estado ou na cidade de São Paulo, então faz com que a pressão pelo consumo da água ela seja muito grande. Então você tem aí problemas de abastecimento, como nós tivemos em 2014, 2013 e até o ano de 2015 nós também tivemos aqui na região sudeste, tá? O Rio de Janeiro também não está livre disso, falta água no Rio de Janeiro, sobretudo no subúrbio, tá? Nas áreas mais afastadas dos centros, mas dentro da metrópole ainda, nós temos aí uma falta de água muito intensa, tá? Em municípios mais pobres. E aí, galera, quando a gente vai avançando aí no nosso mapa, vocês conseguem perceber que indo em direção à região nordeste, a gente tem os piores índices, tá? Tem uma parte ali do sertão ali na Bahia que é muito ruim, e tem toda aquela parte ali também que está mais alaranjado, entre o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, que são regiões onde você tem uma dificuldade de água muito grande, muito acentuada, tá? Enfim, isso é só para mostrar para vocês então essa contradição da água do Brasil, né? O Brasil é o país que tem maior quantidade de água doce do mundo, mas também é um país onde essa água doce ela não está caindo no local onde deveria, né? Ela não está junto com as pessoas. E aí, não raro, a gente tem o quê? Crise de abastecimento, né? Essas crises de água prolongadas. Nós temos aí uma série de questões sobre a água que são relevantes no nosso país, beleza? Bom, pessoal, outra coisa importante a gente falar são as águas subterrâneas, tá? E aí, olha só, quando chove, a chuva ela tem 3 caminhos possíveis, beleza? Ela pode escoar, ou seja, ela pode cair na terra e escoar superficialmente. Ela pode infiltrar, ou seja, entrar no solo, ou ela pode evaporar, né? Em geral acontecem essas 3 coisas, mas focando na parte em que a água infiltra, ou seja, na parte que a água entra no solo, a água, ao entrar no solo, ela vai abastecer o nosso lençol freático e mais abaixo ela vai abastecer o que? O aquífero, beleza? Ela alimenta os aquíferos. Os aquíferos, em geral, eles são confinados, tá? São porções de terra, né? Porções do solo que eles ficam muito retidos com água dentro e eles servem como uma reserva de abastecimento de água para o futuro, caso a gente tenha problemas com a água, tá? Vocês podem ver nesse primeiro esquema aí, ó,
conforme a água ela vai descendo, né, no perfil de solo, ela vai ali, você vai conseguir ver, ó, os perfis dos agregados, né, de solo e a quantidade de água que é permeado neles. Esse último já seriam os aquíferos, onde eles estão muito o quê? Encharcados. E aí, olha só, outra coisa que vocês conseguem ver aqui também, na imagem abaixo, é que quando a gente tem uma cobertura vegetal robusta, a gente tem um lençol freático mais abastecido, tá? Então, olha só, chove, cai a água sobre a vegetação ajuda a mandar essa água para o solo e o solo fica mais tempo úmido, tá? E aí você tem uma calha de um rio que ela é mais o quê? Mais robusta, por quê? Porque está constantemente o quê? Encharcado aquele solo, então você tem muita água ali na vazante, né? Muita água saindo. Agora, em regiões mais semiáridas, onde você não tem essa cobertura vegetal para reter essa umidade nem mandar para o solo, a calha fluvial, o solo ele começa a ficar mais seco e a calha fluvial ele começa a ter que o quê? Mandar a água para poder encharcar esse solo. Então, os rios eles tendem a ser o quê? Menores, eles tendem a ser mais confinados, mais estreitos, tá? Vocês conseguem perceber a diferença aí de um esquema para o outro. Beleza, pessoal? Vale ressaltar aqui também que determinadas regiões do país, algumas cidades, elas são abastecidas quase que exclusivamente por águas subterrâneas, tá? Porque a quantidade de água em rios, né, seja pela questão da poluição, seja pela ausência dos rios, ela é difícil de você retirar a água. Então, muitas cidades são abastecidas pelos aquíferos. E por falar de aquífero, a gente precisa falar do aquífero Guarani, tá? Seria o maior aquífero em extensão territorial aqui no Brasil, tá? Ele pega não só o Brasil, como parte do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, como vocês podem ver na figura, tá? Ele é um aquífero muito importante para o nosso país, ele é uma reserva de água para o futuro, então ele é uma garantia de que caso a gente tenha problemas climáticos, problemas de escassez de água, a gente poderia tentar retirar parte da água do aquífero Guarani, beleza? Isso para determinadas regiões, é claro, né? Quando você leva água para locais muito distantes, isso acaba ficando muito dispendioso, fica muito caro, então nem sempre é viável, tá? Só que nós temos aí uma série de impactos, tá? Impactos antrópicos da ação humana, né? Que fazem com que nós tenhamos problemas nesses aquíferos. Então, quais são os problemas? Olha só, deposição de resíduos sólidos no solo. Pessoal, resíduos de indústria, resíduos químicos, tudo isso que entra em contato com o solo, em algum momento ele infiltra também, tá? Não infiltra só água no solo, infiltra qualquer outro tipo de líquido que você coloque. E aí esses líquidos, ao entrar, em algum momento eles podem entrar em contato com o lençol, com o aquífero, e ele pode o quê? Impactar esse aquífero, deixar ele poluído também. A gente pode poluir o aquífero, não só a água de rio, mas o aquífero, tá? Outra coisa, os esgotos e fossas também, né, eles são cavados, né, então em algum momento eles podem vazar e podem entrar em contato com o aquífero. A atividade agrícola, né, os fertilizantes, o agrotóxico também em contato com o solo, ele também pode infiltrar. Outra coisa é a atividade de mineração, né, os resíduos da mineração eles são muito nocivos, né, os metais pesados e tudo mais, também pode entrar em contato com o aquífero em algum momento. O vazamento de substâncias tóxicas, obviamente. Os cemitérios também podem, tá? Toda cidade praticamente tem um cemitério, e a região do cemitério ela é sempre muito complicada, porque os corpos em putrefação muitas vezes acabam vazando e também acabam infiltrando, né? Outra coisa, essa filtragem descendente, então, né, a infiltração, ela também corrobora com isso. Uma contaminação natural, tá? Ele pode naturalmente se contaminar, seja pela decomposição de plantas e de micro-organismos que já poderiam naturalmente fazer uma modificação na qualidade da água, tá? E por poços mal construídos ou mal abandonados. Poços para retirada de água, se você não constrói bem ele ou se você abandona ele mal, né, ele também pode ser um foco aí de contaminação, beleza? Então são esses principais. A questão do aquífero Guarani ele já caiu em provas anteriores do Enem, tá? E é um assunto que pode ser corriqueiro quando você fala de Enem. Então, guardem essa questão do aquífero no coração de vocês, tá? Outra coisa que a gente precisa falar, pessoal, a diferença de poço e fossa, né? O poço e a fossa, eles são muito utilizados tanto na área rural, quanto em regiões onde a gente não tem saneamento básico, tá? E leia-se saneamento básico quando eu falo sobre água encanada e sistema de coleta de esgoto. Quando nós temos essas duas coisas, nós temos aí o saneamento básico, que é chegar água na nossa casa com qualidade para a gente beber e ter um local para a gente poder despejar os nossos dejetos sem poluir o meio ambiente, tá?
Os poços eles são cavados manualmente ou por equipamentos, né, que atingem grandes profundidades, e esse poço ele é considerado artesiano quando a água chega na superfície sem a necessidade de bombeamento, né? Então, quando a gente consegue cavar o poço e a água ela mina, sem a gente precisar puxar por uma bomba, isso já é considerado um poço artesiano, tá? Outra coisa, a fossa, nós temos as fossas que elas são para poder despejar os nossos dejetos, né? Quando a gente não tem saneamento. E aí nós temos 3 tipos de fossas, tá? Nós temos a fossa séptica, que ela tem a parede impermeabilizada, então em tese a fossa séptica seria a mais segura, né, das 3. Nós temos a fossa negra, que ela é aberta entre 1,5 m, 2 metros do lençol freático, e ela não tem essa camada de impermeabilização, então a chance dela romper é maior. E temos a fossa seca, que é igual à fossa negra, só que a distância dela para o lençol freático é o que? É maior, tá? Então ela seria menos problemática, mas ela também não é segura, tá? E aí nesse esquema vocês conseguem ver ao lado uma fossa séptica que se rompe e que começa o que? A vazar os dejetos embaixo do solo, né? Por debaixo do solo. Em algum momento ela entra no lençol freático e o que? Pode até contaminar o poço artesiano, ou seja, você constrói uma fossa e ela vaza e ela suja o teu próprio poço para tu pegar água. Então assim, né? É água de cocô e xixi ali na água que você usa para beber. Então, o ideal é ter saneamento básico. Aí você fala, Lucas, tudo você está dando conceito pra gente. Agora, como isso pode cair numa prova? Isso pode cair numa prova do Enem, quando ele fala sobre saneamento básico, quando ele fala sobre políticas públicas, quando ele fala sobre projetos de proposta, de solução. Vamos sempre lembrar que o Enem é uma coisa que eu falo toda vez com vocês. O Enem é uma prova aplicada, ela é uma prova cidadã, ela é uma prova que ela vai tentar de você o quê? Extrair o conceito e aplicar ele na realidade, beleza? Então, guardem isso sempre fresco na memória de vocês. E aí, pessoal, dando seguimento no que a gente está falando, falar sobre as redes de drenagem e as bacias hidrográficas, tá? E aí vamos falar de um aspecto físico mesmo, tá? De um aspecto de morfologia de uma bacia hidrográfica. Primeira coisa que a gente tem que falar, pessoal, aqui ó, na setinha, na imagem, ó, montante, tá? Montante é a parte mais alta de uma bacia, tá? Está montante, está acima. E aqui, ó, mais no início da figura, nós temos a palavra jusante, ou seja, a parte que está mais abaixo. A água, ela sempre vai de montante até jusante. Sabe por quê? Por causa da gravidade. A água, ela desce, né? Então, montante, a parte mais acima, jusante, a parte mais abaixo, beleza? Nós temos também o leito do rio, né? Esse canal principal. E temos o quê? 2 margens. Uma margem à direita e uma margem à esquerda, tá? E nós temos também essa superfície de inundação. Pessoal, quando chove e o rio transborda, ele transborda para a planície de inundação, tá? Isso é um efeito completamente natural. Só que a gente vai ver que isso pode gerar problemas em ambiente urbano, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? E aí outra coisa que a gente precisa falar aqui, ó, o que é o regime? O regime é a variação de água de um rio ao longo do ano. Então, é a mínima e a máxima, e essa variação entre eles é o quê? É o regime de um rio, tá? A vazante é o período mais baixo do rio, ou seja, o período em que ele está mais seco, o período que está mais tempo sem chover. E a cheia é o período de elevação do rio, né? Quando chove mais. E é quando, no período de cheia, né? Quando a calha do rio não suporta essa cheia, ela extravasa para a várzea ou para esse de inundação. E aí ela inunda. O rio, ele o quê? Ele se espraia, tá? Perfeitamente normal. Tá bom? Vamos seguindo. Ainda sobre uma morfologia de bacia hidrográfica, nós temos o que? As vertentes, tá? Seriam esses canais, as vertentes seriam essas paredes mais íngremes, né, de uma bacia hidrográfica. E o fundo do vale é o que? É o canal, é o fundo do leito do vale, né, a parte mais baixa. Então, vertente, fundo de vale, vertente, fundo de vale, beleza? A rede de drenagem nós temos, né, que são os diversos canais que um rio deságua no outro até formar um rio grandão. Vamos lembrar que, por exemplo, o rio Amazonas, né, até o rio Amazonas, que ele é enorme, em algum momento ele surgiu como um rio bem pequenininho, né? Por quê? Porque o rio Amazonas, ele é a soma de vários outros rios que o formam, né? A gente conhece muito o Solimões e o Rio Negro que formam ele, mas antes desse nós temos vários outros rios que formam o Amazonas, tá? E outra coisa importante que nós temos são os divisores de água. Pessoal, o divisor de água é muito simples, olha só, tá chovendo aqui, tá? Aí aqui é a linha do divisor de água. O que chove aqui e cai para cá é uma bacia. O que chove aqui e cai para cá é outra bacia, beleza? Então, o divisor de água ele é basicamente o que define o modelo de uma bacia para outra.
É claro que essa imagem que vocês estão vendo, isso é um modelo, tá? Um modelo de uma bacia A e de uma bacia B. Mas isso, na realidade, ele é muito mais complexo, tá? Ele é muito mais complexo porque a forma das bacias é muito mais irregular. Enfim, você tem estudos muito aplicados para descobrir onde começa e onde termina uma bacia. Mas não é isso que a gente quer descobrir aqui. É só esses conceitos básicos, porque isso pode, porventura, ser parte de uma resposta de uma prova. Então é importante que vocês tenham isso em mente, beleza? Outra coisa que nós temos que falar também são os rios, tá? Os rios perenes, intermitentes e efêmeros. Pessoal, o rio perene é o rio que está lá o ano todo, né? Por exemplo, esse rio perene que vocês podem ver na imagem é o rio Amazonas, tá? Ele todo meandrando já, né? Todo fazendo as curvas, super bonito, né? Cheio de sedimento de suspensão, né? Cheio de sedimento de suspensão nele. Ele é um rio que está lá o ano todo, tá? Os rios intermitentes, são os rios que vocês podem ver nessa imagem no meio, eles são rios que eles funcionam em parte do ano. Ou seja, quando está em período muito seco, esse rio ele pode minguar, ele pode secar ou ficar muito próximo de secar. E aí a gente conhece isso como rio intermitente, tá? E os rios efêmeros são os rios que eles só existem em período de chuva. Então, choveu, está cheio de água, tem lá um fluxo de rio. Agora, acabou a chuva, passa 1, 2, 3 dias, já aquele rio já o quê? Já seca, tá? Os rios perenes, eles ocorrem em áreas tropicais, em áreas, de maneira geral, em áreas tropicais, tá? Agora, os rios efêmeros, eles ocorrem prioritariamente em regiões mais áridas, do semiárido ou de climas mais próximos do desértico. Tranquilo isso? E o rio efêmero ele fica nesse meio termo, mas mais pendendo para áreas mais áridas e mais secas. Tranquilo? E aí falando também sobre a questão dos problemas nas grandes cidades, tá, pessoal? Sempre relacionar um conceito com o outro, uma coisa com a outra. As grandes cidades, elas, o padrão, né, de construção, ele foi avançando no Rio. Temos muitas construções que elas são muito próximas dos rios. E os rios, como já disse para vocês, em período de cheia, quando a calha não suporta, ele extravasa e inunda. Isso é completamente natural. O rio sempre fez isso e sempre vai fazer. Só que qual o problema? O problema é que nas grandes cidades, como a gente construiu muito próximo dos rios, seja para fazer estradas e ruas ou casas, quando o rio transborda, isso vira um problema social, tá? Muitas pessoas perdem suas casas, perdem suas coisas, perdem suas vidas. Então, o extravasamento do rio em área urbana, ele acaba sendo um problema, tá? Mas por causa da urbanização e não por causa do rio, tá? Essa imagem aí, ela é uma imagem de São Paulo, ela é uma imagem recente, tá? Nessas últimas chuvas que nós tivemos aí e que praticamente parou a cidade, né? Parou a cidade porque choveu bastante, alagou tudo, muita gente perdeu carro, se não me engano algumas pessoas morreram, não estou com certeza agora do dado, mas enfim, aqui no Rio de Janeiro a gente também tem isso, né? Bastou chover aqui um pouco mais, alaga tudo, beleza? Bom, pessoal, e para falar um pouco das bacias hidrográficas brasileiras, né? A gente tem aí um intenso uso das bacias, tá? Seja para abastecimento urbano, abastecimento rural, né? A irrigação, o lazer, a pesca, transporte, a hidroeletricidade, né? Geração de energia elétrica a partir da água. E vamos lembrar que para gerar hidroeletricidade a gente precisa de um potencial gravitacional, né? Você tem que ter rios com bastante desnível para poder gerar isso, tá? E há quem diga que a hidroeletricidade ela é uma energia mais limpa do que seria a termoelétrica ou de combustíveis fósseis, mas ainda assim existe muito debate em torno disso, porque a hidroeletricidade ela precisa alagar uma grande área, ela acaba com habitats, né, da fauna e da flora, então ela alaga grandes regiões, ela acaba com muitas espécies, ela acaba até com cidades. Há quem diga também que por debaixo daquela água, né, sai um metano que sairia das plantas, né, em contato com a água. Então você também tem aí os impactos ambientais bem interessantes, né, bem interessante a palavra, mas bem importantes, né, quando você fala de energia hidrelétrica. Mas de qualquer forma vale a pena pontuar que no geral ela poderia talvez valer mais a pena do que uma termoelétrica, tá? Pois bem, nós temos muitos usos aí para as nossas bacias, tá? E aí nós dividimos o Brasil em algumas bacias, umas grandes bacias hidrográficas. Só para lembrar vocês que a bacia hidrográfica ela pode ser bem pequenininha. E se a gente for pegar as bacias pequenininhas, nós temos milhares de bacias no Brasil inteiro. Mas para dividir o território, a gente dividiu em grandes bacias. E aí nós temos a bacia do Rio Amazonas, né? A bacia amazônica, né? Nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, que é essa rosinha.
nós temos a bacia do Paraná, mais abaixo, nós temos a do Paraguai, Uruguai, São Francisco, Parnaíba, ou seja, cada uma com um aspecto diferente, né? Porque elas abastecem populações diferentes, elas estão inseridas em contextos regionais diferentes, beleza? E nós temos também bacias atlânticas, que são bacias que elas drenam diretamente para o litoral, tá? Então nós temos as atlânticas do Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Sudeste e Sul. Estou deixando o material com vocês aí já no livro. Olhem depois, estudem no livro, leiam um pouco mais, se aprofundem sobre isso, tá? Enfim, isso aqui já encerra a nossa parte teórica da aula, tá? E aí agora a gente precisa fazer alguns exercícios. Vamos lá, pessoal, provas de 2009, questão 8, ó. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período da década de 70 até 2005, enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica. Diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao meio ambiente e às populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor do que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se, vamos lá, a gente acabou de falar sobre isso no final da nossa aula, tá? A. Poluição por metais da usina. Não são os metais da usina que poluem. Essa usina ela não produz esses metais, tá? A destruição do habitat de animais terrestres. Esse é o nosso gabarito, tá? Letra B. O especial aumento da liberação de CO2 para a atmosfera. Não necessariamente, você tem até uma liberação de metano aí, né, por causa dessas árvores que estão alagadas, mas o de CO2 não necessariamente. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas, não, essas águas elas são bem utilizadas. E o aprofundamento do leito com menor deposição de resíduos. Não, tem um aprofundamento sim, mas é por causa do lago, né, que é formado. Mas você acaba depositando até mais resíduos nesse lago, né, resíduos que vêm da montante, né, de cima para baixo, tá? Vamos lá, prova 2009, questão 90. As áreas do Planalto do Cerrado, como a Chapada dos Guimarães, a Serra do Tapirapuã e a Serra dos Parecis, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 a 800 metros, são importantes para as planícies pantaneira mato-grossense, com altitude média inferior a 200 metros, no que se refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de lençóis freáticos e da baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo volume tem diminuído principalmente nas cabeceiras, tá? A medida mais eficaz a ser tomada, visando a conservação da planície pantaneira, é a preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização da sociedade e a organização de movimentos sociais que exijam. Vamos lá. Nosso gabarito é letra D, tá, pessoal? O controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, responsáveis pelos níveis de água durante os períodos de cheias. Então, para você poder preservar essa região, você precisa fazer um controle desse desmatamento, da erosão não se intensificar, né? E aí isso prejudicaria, de fato, as nascentes dos rios e desequilibraria muito o ecossistema do Pantanal, tá? Então, esse é o nosso gabarito. Vamos lá, 2011, questão 80. Segundo dados do Balanço Energético de 2008, do Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, termoelétrica, 19,9% e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural, biomassa, derivados de petróleo, energia nuclear e carvão mineral. Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material, né? Porque a biomassa é aquilo, né? Você apreende o carbono naquele material e depois acaba liberando ele de volta. Então você tem uma espécie de compensação, tá? Da absorção de elementos no crescimento de plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano, ou seja, da liberação do metano nas hidrelétricas, pode ser comparável à emissão de CO2 das termoelétricas.
Ou seja, você tem uma dispersão do metano que é tão grande que ele seria comparado ao CO2 que é emitido nas termoelétricas. Então ele tenta fazer uma espécie de comparação aí entre a hidrelétrica e a termoelétrica, tá? No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas uma fonte. E aí vamos lá, galera, essa questão é capciosa. Por quê? Porque vocês sempre ouviram falar que a hidrelétrica ela é o quê? Ela é uma fonte limpa, ela é uma fonte renovável, ela faz bem para o meio ambiente. E o texto está te falando que o metano que sai dela, ele é comparável ao CO2 que sai da termoelétrica. Então, tipo, já te deu uma perspectiva diferente aí para essa questão. Então, o que ele quer com isso de você? Vamos lá. Letra A, ela seria uma energia limpa, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno? Aparentemente não, né? Ele está falando mal da hidrelétrica. Eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta dos benefícios verificados? Também não é eficaz. Ela é até eficaz, mas esse não é o ponto que ela está falando. Limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis de gases de efeito de estufa? Não, ela não seria limpa. Poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função do seu potencial de oferta? Exatamente, pessoal. Ela seria considerada uma fonte poluidora, tá? Ela seria considerada uma fonte poluidora. Vamos ficar atento com essas questões, tá? Porque às vezes elas quebram alguns paradigmas da nossa cabeça e tá sempre atento com o comando. Em geral, o texto ele ajuda muito a responder a questão, tá? Então, tenham sempre muita atenção na hora de fazer uma prova para não errar por bobeira, tá? Vamos lá, pessoal. Prova de 2014, questão 3. Os dois principais rios que alimentam o Mar de Aral, o Amardária e o Cidária, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. Ou seja, para poder plantar algodão precisava de água. Então eles começaram a extrair água de lá. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando em redução drástica do volume dos tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares como resultado da redução do volume. Então, aquele mar que estava cheio d'água, ele começou a ser sugado para poder irrigar. E ele começou a diminuir. E aí o que ficou exposto virou praticamente um deserto, tá? Então vamos lá. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da, vamos lá, erosão, salinização, laterização, compactação ou sedimentação. Vamos lá, pessoal, nosso gabarito é a letra B, salinização, tá? Erosão não é porque erosão é transporte de sedimento, não é o que aconteceu. Laterização é quando você tem uma carapaça, uma formação de uma carapaça bem dura e ela é formada por ferro, tá? Então seria uma compactação do solo que viraria uma camada de ferro praticamente. E aí isso seria uma laterita, né? E não é o caso daí que ele está falando. Sedimentação também não é. Sedimentação seria o quê? Essa sobreposição de camadas, né? E a compactação seria essa fortificação dessa sedimentação. Não é nada disso, tá? São conceitos, então, que vocês veem que por eliminação você consegue fazer, tá? Essa salinização estaria diretamente relacionado com o mar, que é um mar de água salgada, é retirado boa parte da água dele e o sal, né, ele acaba decantando, ficando no fundo, e aí quando a água some, aquele sal ele ficaria depositado. Então seria um processo de salinização, beleza? Bom, pessoal, esse é o nosso gabarito, tá? Tá aí pra vocês. Vou deixar os livros em anexo, vou deixar o material dessa aula em anexo também. Desde a aula passada eu consegui já colocar o vídeo, né, para vocês me verem aí. Eu acho que fica um pouco mais fácil de entender isso, comigo explicando, e eu acho que eu consegui melhorar também um pouco do áudio, não estou com certeza, mas enfim, pouco a pouco a gente está melhorando aí, tá, para levar sempre uma aula melhor. Valeu? Um prazer, fiquem na paz aí, bons estudos.